Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. Eu sou o professor e missionário Sila e seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso médio em teologia. Hoje vamos falar um pouco sobre as epístolas paulinas. Então, as epístolas do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu, são um total de 13 cartas endereçadas aos irmãos das igrejas que foram plantadas por ele ao longo da sua carreira missionária, né? Como plantador de igrejas, como lançando um fundamento baseado na pessoa e na obra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas cartas são endereçadas através do seu próprio punho, como está em Gálatas 6:11 e 2 Tessalonicenses capítulo 3:17. Quais são os temas das 13 cartas paulinas? Uma síntese dos assuntos que são abordados nessas 13 cartas. Nós vamos ver que ele vai se deter muito sobre o reino de Cristo, sua soberania. Também existem temas escatológicos, como a segunda vinda de Cristo e alguns sinais que iriam anteceder sua vinda. Com certeza, né, não poderia deixar de ser abordado esse tema. A doutrina da salvação e também a doutrina do pecado, não é, como vamos ver mais adiante na Epístola dos Romanos. Ele trata desse assunto, né, da condição humana diante de Deus, mas ele fala da salvação que é em Cristo Jesus. E também nas suas cartas ele vai abordar problemas que a igreja enfrentou com os judeus, os judaizantes, que pregavam, né, porque queriam ensinar e introduzir ensinos na igreja, dizendo que os gentios tinham que observar a lei para serem salvos. Além dos problemas do império, né, que surgiu contra a igreja, com perseguições, martírios, mortes, e os costumes que eram contrários aos princípios, né, do reino de Deus que estavam estabelecidos no Evangelho do Senhor. Ele vai falar também do governo da igreja, sobre os líderes e os valores espirituais. Então, vamos passar agora por um resumo, uma síntese de cada livro, né? Você tem o seu material, né, e você então pode mais se aprofundar um pouco mais. Tá? Mas nessa aula, apenas para abordar uma visão panorâmica do que cada livro aborda. Romanos ele tem o tema principal como a justificação pela fé, que é em Cristo Jesus através da graça divina. Esse é um tema que ele vai abordar também na carta de Efésios. Como todos conhecem, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dos textos principais de Romanos, muitos outros, mas é esse de Romanos 1:16, 17, que ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Quando se refere a grego, está se referindo aos gentios. O que são gentios? Gentios são todas as nações que não são Israel. Todas as outras nações que existiam naquela época são nações gentílicas, são os gentios. Aí isso é uma terminação que aqui não venha muito a... mas existe uma definição. Você fizer uma rápida pesquisa, você vai entender por que era chamado de gentio, as nações gentílicas. A carta de Paulo aos Coríntios ela vai abordar sobre, e principalmente ele vai combater as heresias dos judeus, já foi tratado na carta de Romanos, e ordenar algumas questões em relação a divisões que estavam tendo na igreja. Claro, além de outros temas e outras perguntas que os coríntios haviam perguntado para Paulo, e ele, com essas duas cartas, a primeira e a segunda carta de Coríntios, então ele vai responder essas questões. E ele também deixa registrado o seu amor aos irmãos da igreja de Corinto. Ele vai abordar também a atividade na igreja, a Santa Ceia, ele fala da relevância e da importância
dos dons espirituais e da ressurreição dos mortos. Ele trata também na segunda carta sobre sua defesa pessoal, sobre as ofertas, né, a coleta de ofertas e o amor aos irmãos, e trata de sua autoridade apostólica. Livro de Gálatas, né? O Evangelho, a carta de Gálatas vai falar, vai frisar, vai reforçar sobre a verdade do Evangelho de Cristo, né, mediante, né, as heresias dos judaizantes e outros tipos de ensinos falsos. Então a igreja daquele tempo enfrentou muitos falsos ensinos, falsos mestres que entraram no meio da igreja e tentaram modificar, ou tentaram acrescentar algo mais, né, do que já estava sendo ensinado aos irmãos, com o objetivo de destruir a liberdade e a espiritualidade. O livro de Efésios ele vai falar sobre a reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus. Há uma expressão que ele diz de fazer convergir em Cristo, né, todas as coisas. Não somente nessa carta, mas em Filipenses, em Colossenses, ele vai abordar quando ele trata da soberania, do domínio de Cristo sobre tudo e todos. E daí ele apresenta Cristo como cabeça da igreja, né? Não só como cabeça da igreja, mas como cabeça como o soberano das nações. Ele vai abordar o fim da lei, porque agora tinha chegado Cristo, né, o justificador, aquele que justifica pela fé. Então ele vai tratar, tanto em Efésios como em Gálatas, essa questão da justificação através da fé em Cristo Jesus. Deixa eu voltar aqui. Bom, isso. Ele foi falado a respeito disso, desse tema, né? E uma dessas heresias que estavam tentando introduzir na igreja é que os gentios tinham que guardar a lei para serem salvos. Então, Paulo, tanto em Gálatas como em Efésios, ele vai escrever, vai instruir, orientar os irmãos para esclarecer essa dúvida que começava a pairar no meio da igreja. E vai tratar da união dos judeus e gentios, né, através ou pela fé, através do sacrifício de Cristo, e vai abordar sobre alguns deveres cristãos, como a fé, a santidade, e trata também do tema da armadura de Deus, né, da batalha espiritual, da importância da oração, dentre outros temas. Filipenses ele vai falar um pouco sobre auxílios financeiros e também de caráter missionário, porque essa igreja deu um suporte para Paulo, né, por 2 vezes. Ele então vai enaltecer, e quando ele escreve a carta de Filipenses ele está preso, e incentiva os irmãos a permanecerem, né, firmes, permanecerem combatendo pela fé em Cristo e crendo no Evangelho e propagando os seus ensinos. No livro de Colossenses, na carta de Colossenses, ele vai combater a filosofia judaica, né, a adoração aos anjos, e o falso ensino que eles estavam sendo propagado, que eles queriam acrescentar algo mais à palavra de Deus, ao Evangelho. O Evangelho é suficiente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não precisa de nenhuma outra coisa. Apresenta Jesus Cristo como soberano de todas as coisas, aborda novamente sobre a santidade, sobre o amor fraternal, sobre a importância da oração e das boas relações sociais. Tessalonicenses ele tem um tema bem específico, que é sobre escatologia, né, a respeito da volta de Cristo, a respeito da ressurreição dos mortos e de alguns sinais que iam anteceder a volta de Cristo. Vai tratar dos desvios doutrinários, né, os falsos ensinos, os falsos mestres que tinham, infelizmente, se infiltrado, se introduzido na igreja. Novamente, ele vai falar da santidade, do amor fraternal e a respeito da importância do trabalho.
Paulo também ele vai enaltecer a Deus, agradecer a Deus, né, pela vida dos irmãos de Tessalônica, porque por causa do seu progresso, do seu crescimento espiritual, o crescimento do amor, o crescimento da fé, a constância, a perseverança em meio às perseguições, às dificuldades que a igreja, né, naquele período enfrentava. Vai falar a respeito novamente da volta de Cristo, né, precedido aí dos anticristos, né, os falsos profetas que iriam aparecer, né, ao longo da trajetória da igreja. Nas cartas de Paulo a Timóteo, ele vai abordar, são conhecidas como cartas pastorais, né, juntamente com Tito, ele vai novamente abordar temas importantes sobre o Evangelho da Graça de Deus, sobre o bom combate da fé, e também exorta Timóteo a estudar e a se preparar para seguir no ministério. Né? Todos conhecem a expressão, o versículo, um dos versículos importantes, né, desse tema, quando ele fala que o obreiro, o chamado, o vocacionado, precisa se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não se vergonhe de nada, que maneje bem a palavra da verdade. Exorta, né, a firmeza, a perseverança, a constância, e aí ele persistir em pregar a palavra, ensinar e também treinar novos líderes. Né? Ele fala aquilo que tu aprendeste de mim, Timóteo, né? Ensina, né? Transmite a homens fiéis para que este também ensine a outros. Então, frisa essa importância do ensino e do preparo do discipulado de novas lideranças. A carta de Tito também é um pouco semelhante, né? Ele também exorta Tito a ser exemplo, né, em tudo, na sua vida espiritual, na sua vida humana, mas ele também teve uma tarefa de organizar a igreja, né, de combater os falsos mestres. E por fim, a carta de Paulo a Filemão. Filemão era um amigo, né, de Paulo, e a igreja se reunia na casa de Filemão. E nessa carta ele vai, na verdade, ele intercede, né, em favor de Onésimo, que havia causado uma situação, né, que deixou Filemão constrangido, triste, magoado. E então o apóstolo intercede em favor para que Filemão perdoasse e recebesse o irmão, recebesse Onésimo como um irmão em Cristo. Então, a carta de Filemão vai falar a respeito do perdão. Lembrando das palavras do Senhor, né? Que da mesma forma como o Senhor Deus nos perdoou, nós devemos perdoar aos homens as nossas ofensas. Né? Isso está na oração do Pai Nosso. Então, estudantes, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula a respeito das epístolas de Paulo. Eu acho que vocês puderam aí entender um pouco, né? Vocês têm um material, né, que vocês então se dediquem, leiam os textos, né? Tá? E qualquer dúvida ou pergunta você pode enviar para nós, deixar no chat. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você continue crescendo na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz. Amém.